Estão vendo a tela? Estão, né? Sim, Então, eu estou aqui em Dharamsala, na Índia, num lugar muito bonito. E aqui é um pouco tarde aqui, é como se fosse 11h30 da noite aqui. E eu tenho um pouco de... Ainda estou um pouco cansada, assim, mas eu prometo que eu não vou, não vou dormir. Então, hoje, o tópico é meditação em dissolver o ego. Claro que é um título muito elegante, parece que é algo que todos gostaríamos de fazer, de ter a experiência. Qualquer yogi, qualquer praticante gostaria de fazer. E as pessoas gostariam de ter essa experiência de dissolver o ego. Mas antes de ir dentro desse tópico, qual que está sendo a experiência de vocês com a meditação? Vocês estão fazendo a prática? Vocês estão fazendo 5 vezes a prática informal? Todos vocês estão refletindo nos últimos 3 anos qual foi seu padrão mental, os as suas emoções, seus padrões de pensamentos e reconhecer como esses padrões estão reafetando o seu bem-estar e saúde, qualquer condição que você tenha ou qualquer situação que você está criando na sua vida corresponde com isso. Basicamente, a gente cria a nossa realidade, nosso ambiente, baseado na nossa visão, pensamentos e emoções. E refletindo um pouco, a gente pode reconhecer isso muito claramente. A gente pode perceber que é possível mudar. Então, vocês estão fazendo prática, estão vendo alguma mudança? Então, nos últimos tópicos, a gente discutiu sobre isso. Eu espero que vocês estejam fazendo a prática e tenham colhido algum resultado. Então, não desistam, continuem praticando. E aqueles que estão vindo a primeira vez, eu recomendo que vejam as gravações que estão todas no Facebook. E a gente, no caso, nossas gravações estão também na playlist, né? Então, dissolver o ego. Então, vamos pensar algumas coisas. Meditação para dissolver o ego. Ou meditação para dissolver a dor. Ou meditação para dissolver o corpo. Se você pensar as práticas ancestrais, como no Dzogchen ou no sistema de grande perfeição, tem muitas histórias que muitos yogis e mestres atingiram o corpo de luz, o corpo de arco-íris. Como que eles atingiram esse corpo de arco-íris? Pelo poder da sua meditação e consciência, dissolveram todo o seu corpo em luz no momento da morte. No processo de morrer, ele é capaz de dissolver o seu corpo físico em luz. Então imaginem quanto é poderoso isso. Se isso é possível, então obviamente
Dissolver a dor é possível. Então, nas últimas meditações, a gente tem um número grande de experiências quando a gente trabalhou com a ideia de que você não é só a dor, então você é capaz de separar você da sua dor, você é capaz de estar mais conectado com a consciência e ver a sua dor através dessa consciência. Então, a chance de clarear e curar a dor é muito maior. Eu vejo muitos comentários de pessoas que fizeram e como isso ajudou elas a liberar. E elas conseguiram liberar muitas dores, físicas, emocionais. Então, basicamente, isso significa que você claramente é capaz de superar as dores físicas e emocionais. Você é capaz de solver as suas dores físicas e emocionais. Você é capaz de reconstruir o seu corpo físico, reconstruir as suas emoções. Não, a razão que a gente pode dissolver as dores físicas e emocionais, uma delas é porque a gente é capaz de dissolver o ego. Então vamos falar um pouco sobre isso. Se você é capaz de dissolver o ego, você é capaz de liberar o seu ego, então você é capaz de dissolver a sua dor e também curar esse corpo físico é um produto do ego. Então, todo esse senso de reconstrução do corpo, dor e ego, e liberar a liberação dessa corpo de dor e ego é basicamente a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Então, vamos falar um pouco no nível de experiência pessoal. Como que a gente pode fazer isso? Que a gente vai fazer isso? A pergunta seria: muitas vezes na nossa vida, quando a gente se sente perdido, se sente desconectado, se sente tendo dificuldades, a gente tem essas experiências de uma forma, a gente não sabe quem a gente é, a gente não tem um senso claro. Então, nas sessões de terapia, a gente tenta encontrar uma identidade mais clara. Então, de alguma forma, a gente está tentando encontrar uma identidade, mas aqui nesse caso, a gente está falando de dissolver a identidade, encontrar uma e dissolver uma. Então, eu penso, normalmente, que as pessoas que não têm um claro senso de eu, ou elas estão muito perdidas ou desconectadas, talvez a ideia de dissolver o ego pode ser um pouco problemática, porque elas não sabem o que dissolver, porque elas não têm algo muito claro, que elas estão se identificando. Mas quando alguém tem um ego, um senso de eu muito forte, um senso muito forte de identidade, o que basicamente se torna um problema muito grande na vida, um senso de eu muito forte se torna um conflito, uma fonte de conflito com todos, porque você sempre quer ser o principal, o melhor, o mais importante, o correto, o que tem razão. Então você tem problema, você arruma problemas com todos. Então, de qualquer forma, a ideia do senso de eu
que a gente está falando, então vamos olhar um pouquinho mais perto da nossa vida. Um senso de eu. Pense que em cada momento na sua vida, particularmente nos momentos na sua vida que você sente desafio, quando você se sente machucado, quando você se sente perdido, perdida, quando eu sinto, eu sinto que eu estou machucando, eu sinto que eu estou com dor, sinto dor, eu sinto dor, eu sinto que está doendo. Realmente eu me sinto que isso está doendo. Então pense nessa experiência quando você sente isso. Vamos por um momento colocar uma câmera. Tem uma câmera, que estava para fora e daí você aponta, você aperta um botão e ela se volta para você. Então, então você sente assim, tem um claro sentido de eu me sinto machucado, eu sinto dor. Eu sinto dor. Tente encontrar. Você consegue encontrar? Conforme eu vou falando, eu estou pedindo que todo mundo experimente isso. Sente-se confortavelmente, reflita, dentro. Então, se lembre dessas palavras, assim, aonde que eu sinto machucado, eu sinto. Quem é esse? Observe diretamente. Observe nuamente. É como um, é como uma lente muito poderosa. Quando ela chega mais perto, né, nesse senso de eu que está experienciando a dor, mais perto e mais perto, como uma câmera. A algum ponto você não vê uma imagem particular. Você vê simplesmente um pixel de luz. Você vai mais perto, e você não vê nem esses pixels de luz. Apenas se torna espaço, um claro e aberto espaço. Quando se torna um espaço claro e aberto, esse é o momento de meditação para dissolvendo o ego. Você está meditando e contemplando, olhando para dentro, olhando não conceitualmente, olhando mais perto, até um ponto que você não vê mais um eu sólido. Você vê mais como uma presença de luz ou pixel de luz.
E quando você vai ainda mais perto disso, você não vê nem esses pixels de luz, você simplesmente vê o espaço claro. Quando você experimenta o espaço claro, é quando o ego está se dissolvendo. Dissolveu. De alguma forma, talvez tenha alguns egos, mais de 100 ou milhões de egos ali. De alguma forma, cada dor é produto de um ego específico. Cada doença ou bloqueio é também um produto de um ego específico. Então, o ego, o senso de eu, está criando essas coisas. A gente fala sobre a realidade, o que você percebe. A gente não fala muito sobre o que você percebe tem a ver com a sua percepção de eu. Como você vê você mesmo é como você vê a realidade. A realidade que você criou não é mais do que criada das limitações da percepção do eu. A percepção do eu é melhor do que a realidade que você criou, ou a realidade que você vive, você vai se expandir, o seu mundo vai se expandir, o seu mundo vai se crescer, ele vai se desenvolver, ele vai se clarear. Quer dizer que há um mais senso de espaço e consciência e calor, um senso de liberdade no seu mundo. Porque um senso de percepção de eu é muito mais expandido do que antes. Então, de alguma forma, quando a gente falou sobre a dissolução da dor, ou da dor física, ou da a dissolução da dor emocional, a razão que a gente é capaz de desbloquear ou curar é porque a gente é capaz de mudar a percepção do eu. Em outras palavras, a gente é capaz de dissolver o ego, expandir o senso de eu mais. E o que esse ego criou vai ser também desconstruído pelo eu, porque ninguém mais está segurando, se agarrando é, ali. É muito, eu sempre falo, quando se você deixar um milhão de dólares na rua, você deixar à noite e no outro dia de manhã você vai lá e tentar encontrá-lo, provavelmente você não vai encontrar. Por quê? Porque esse 1 milhão de dólares vai estar liberado, autoliberado. O que isso significa? Que ele foi autoliberado, porque ninguém estava agarrando ele. Então ele se liberou por si mesmo. Alguém, alguém estava segurando ali. Então alguém levou, ninguém estava se apegando ali. A razão porque os bloqueios e dores emocionais, elas estão ali, continuam ali por muitos anos, é porque alguém está ali, está se certificando e continuamente que ela está protegida. Que essa, não apenas isso, mas tem alguém que
que está fazendo com que elas se tornem mais fortes, mais profundas, mais enraizadas, dores mais enraizadas. A única forma que a gente é capaz de dissolver essas coisas é quando a gente é capaz de dissolver o ego. Então, dissolver o ego ajuda a dissolver a dor, dissolver, como eu posso dizer, dissolver o corpo, desconstruir o corpo, desconstruir a dor. Isso acontece por causa da desconstrução do ego. Então, de alguma forma, a liberação é a liberação do ego. A liberação não é a liberação das manifestações externas, da sua dor, nem das emoções negativas, mas verdadeiramente, no senso profundo de liberação, é de você mesmo, do ego. Nos ensinamentos e no Dharma, a liberação última. O ego, ou a mente que se apega, ela é que produz qualquer dor e emoção. Então, vamos fazer uma meditação curta sobre isso. Então, por um momento, todos podem parar de clicar e de teclar. Faça 5 respirações profundas. Seja completamente consciente da quietude no seu corpo, do silêncio na fala, da espaçosidade na sua mente. Sim, então, um senso profundo de descanso na quietude, no silêncio, na espaçosidade. Na quietude interna, no silêncio interno e na espaçosidade interna. E esteja consciente da quando você se refere a você mesmo, quando você pensa, "Ah, eu sinto machucado, machucada." O quão frequentemente você usa a palavra eu,
O quanto você define você mesmo com senso de eu, ou quanto esse senso de eu, ele se torna uma fonte de conflito com os outros. Quão frequentemente ele se torna uma divisão, uma separação com os outros. O quão frequentemente você sente desconectado do resto do mundo com esse senso de eu, esse eu, apenas sinta como você se sente, quão frequentemente você se sente assim, dessa forma. E gradualmente olhe para dentro, como virar uma câmera para si e observe nuamente, diretamente. Então, como um zoom que se aproxima mais perto, mais perto, mais perto, até esse senso de eu que você está experienciando diretamente, indo em direção a ele, mais perto dele, com abertura. Conforme você vai mais perto, um senso forte de eu, ele se dissolve. É como olhar para uma imagem, quando você aproxima dela, ela se dissolve, dá zoom, não é mais uma pessoa, um rosto, se torna pixels de luz. E quando você vai mais perto, esse senso de eu, mais profundamente, nem esse pixel de luz, ele também se dissolve e se torna espaço claro. Não apenas eu estou dizendo isso, mas gostaria que todos vocês experienciassem isso. Agora, eu sinto que não há um senso de eu, apenas luz, ou apenas espaço, um espaço claro, a pura presença. Se isso é verdade, descansar ali sem elaborar é a meditação de dissolver o ego. Então, descanse ali por um momento. Ok? Podem abrir os olhos.
Por um momento, para a mente, há uma presença, sem essa, esse eu particular, o ego. Então, eu estou feliz de estar aqui. Se vocês quiserem compartilhar suas experiências, como vocês se sentem? É possível fazer isso? Apenas pense as relações. Se há problemas de relação, se há doenças, se há bloqueios no corpo, se há dor no corpo, ou feridas profundas, todas elas são criadas, basicamente todas são criadas, não apenas criadas, mas elas estão seguradas, estão elas estão sendo amarradas, elas seguradas pelo ego. Enquanto o ego estiver ali, ela vai sobreviver, ela vai continuar ali por muito tempo. Quando é capaz de dissolver, elas não seria dissolver algo externo, você tenta mudar a sua realidade externa. Isso não, a não ser que você mude algo interno, aquele que criou aquilo, ou aquele que está segurando naquilo, e não está permitindo que aquilo se libere, então não está tendo a autoliberação. Então, a única forma de se autoliberar é liberar o ego, aquele que criou, e é aquele que continua se agarrando àquilo. Então, você pensar em qualquer situação na vida, ou seja, uma doença, ou conflito, ou dor, elas não vão ir embora até que algo internamente em você, um particular ego, um tipo particular de ego, ela está responsável e ligado a essas situações e bloqueios, e você não é capaz de mudar isso. As situações externas, quando você for capaz de mudar, as situações externas automaticamente vão mudar. Isso é a diferença de um praticante bom e um praticante ruim. O praticante bom, ele vai praticar, trabalhar no seu eu, na sua personalidade. E o meditante ruim, ele vai tentar mudar as situações externas. Tentar. A única forma de mudar as situações externas é mudando o ego ou a personalidade. Ah, fugir dos lugares, das relações, fugir das responsabilidades, negar a dor. É o que as pessoas fazem a maioria do tempo. O fato de você estar, tipo, suprimindo a dor, você não vai realmente, você não consegue realmente suprimir. E conforme você vai sempre suprimindo, você nunca é capaz de liberar. Por fazer isso, para suprimi-la, é justamente uma confirmação de que você não é capaz de se liberar dela. Não sei por que que a gente faz isso. Porque talvez algum senso a gente pense que a gente vai fazer alguma mudança ali. Ah, mas o fato de você estar lutando, suprimindo ali, suprimindo.
isso confirma que você está emperrado ali, que você não está se liberando ali. E você não vai ser capaz de liberar se você continuar fazendo isso. No momento que você for capaz de superar o eu, o ego, o criador, o que está se apegando, que está ali, se você é capaz de mudar ele, nesse senso de eu, então tudo que você criou vai ser automaticamente liberado. Essa é a beleza que a gente chama de autoliberação. Ele vai por si mesmo. Não há ninguém mais segurando ali. Assim como US$ 1 milhão ali na rua. Então, como foi a meditação de vocês? Eu não vejo muitos comentários hoje aqui. Hoje parece que está um pouco silencioso hoje. Então, como foi a meditação? Muito bem, muito bom. Obrigada, Karen. Steve, um bom começo. Tá falando os nomes das pessoas ali. O Bob falando, deixarei. Ok. Então, basicamente, um senso de eu que é absolutamente necessário, mas é aquele que criou todos os problemas, sem o eu, não há problemas. Tem uma meditação que diz que quando você tem uma dor de cabeça, você visualiza que você não tem cabeça. Se você for ter sucesso em visualizar que você não tem cabeça, então você não vai ter uma dor de cabeça. Então, da mesma forma, se você for capaz de dissolver o ego, então tudo que particularmente esse ego criou se dissolve por si mesmo. Essa é a única forma do que o corpo, essa é a forma que o corpo de arco-íris acontece. Como a cura acontece, cura verdadeira, porque há uma mudança no senso de percepção do eu. Então, essa beleza, de alguma forma, se a gente for capaz de trabalhar no lugar correto, ao invés de ir para o lugar errado e esperar alguma coisa aconteça dali, não vai acontecer. Então, eu espero que essa sessão tenha sido de ajuda. Então, aqui já passou da meia-noite na Índia. E agora eu estou mais acordada. Eu estava quase dormindo. Está falando. Na próxima terça a gente vai continuar. Então, eu só estou dando avisos. Então, terminamos. Encerramos nosso ano lembrando da dissolução do ego, né?